Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje, feriado de novembro, e estamos aqui para estudarmos a lição de quinta-feira. Eis-me aqui, envia-me a mim. Eu falei para vocês que a lição de escola sabatina, cada dia da semana, deve sempre ser atrelado ao verso para memorizar. E hoje, especificamente, vai se fazer menção sobre esse chamado de Deus para com o profeta Isaías. O texto sagrado, irmãos, nos deixa claro o período em que Isaías foi chamado e a disposição que ele se encontrou. Aqui fala que foi no período do rei Uzias, ou seja, no ano em que ele morreu, esse chamado veio até ele. Ele tem uma visão do céu com os serafins e lá diante daquela situação, ele escuta uma voz que o chama. E a voz que ele chama não era somente uma pessoa, era uma representante dos demais. Representante que eu falo, não alguém que fosse menor, mas representante no sentido de tomar a palavra. E toma a palavra e diz o seguinte: quem há de ir por nós? Ou seja, com outros igual a mim. E o representante, na verdade, humano, era o próprio Isaías. E a sua disponibilidade, irmãos, é fantástica. É essa disponibilidade que me faz entender que eu nunca, jamais, de maneira nenhuma, devo rejeitar o chamado de Deus para comigo. Quando Deus disse assim: Abel, eu quero que você faça isso em tal lugar. Se eu tiver no meu coração que esse chamado é de Deus, eu preciso tão somente me prontificar e dizer: Senhor, eis-me aqui. Me ajuda a fazer o teu trabalho de acordo com a tua vontade, porque eu quero ter o prazer de viver para o teu serviço. A nossa vida, irmãos, tem que ser vista sempre dessa forma. A nossa vida, ela é emprestada. O nosso caminhar aqui, o nosso tempo de vida, ele tem limite, ou seja, ele tem prazo de validade. Então, se eu não vivo para servir, como disse alguém, eu não sirvo para viver. Então, minha meta, o meu foco é estar ao serviço de Cristo para auxiliar as outras pessoas, e de forma especial, no contexto da lição, auxiliar na área missionária no tocante a esclarecer sobre a breve volta de Jesus Cristo. Ontem na igreja estava falando sobre o assunto da sexta praga, né, a segunda parte, e graças a Deus o assunto foi assim interessante porque levou a igreja a ter um preparo melhor no tocante à volta de Cristo. Quando ele voltar, e ali no final da sexta praga, indo para a sétima, já Cristo estará nos dando uma evidência muito mais clara de sua volta, quando houver então a batalha do Armagedon. E dentro daquele período, os salvos estarão por Deus guardados. E os salvos são aqueles que, na verdade, viveram a palavra de Deus, proclamando a sua mensagem e levando o seu evangelho para um mundo que perece. Sabe, Paulo chega a descrever uma coisa interessante na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 4, verso 16. Ele chega a dizer assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, e persevera nessas coisas, pois fazendo isso, você salvará tanto a ti quanto aos que te rodeiam, ou quanto aos que estão ao seu próximo a você. Primeiro tenho que ter cuidado de mim, da minha vida, e da doutrina, do ensino que me concedeu, para que dessa forma eu me salve primeiramente e salve aos outros. Isso me faz lembrar também uma carta que Paulo escreve aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 9 e o verso 27, quando Paulo diz assim: eu esmurro meu corpo, eu me sacrifico, fazendo comparação a um atleta que tem que fazer abstinência de várias coisas, e isso envolvia sofrimento para uma causa específica, porque o sofrimento físico era para alcançar uma coroa, era para alcançar uma recompensa, e ele fala do prêmio, né? Da recompensa que ele está concedido. Para quem Paulo estava escrevendo, ele sabia que, na verdade, as pessoas eram atletas e se voltavam para uma dedicação constante. Aí ele conclui dizendo o seguinte: que eu, ao pregar aos outros, não venha a ser reprovado. Ou seja, que eu, ao levar a mensagem às pessoas, eu tenha cuidado de mim mesmo. E isso me faz pensar que ter cuidado de mim mesmo e da doutrina me faz entender que eu preciso estar salvo para que a salvação em Cristo seja externalizada com perseverança, com alegria, com dedicação, com convicção. O que não aconteceu com Jonas. Jonas, na verdade, por mais que ele fosse um mensageiro de Deus, ele em seu coração fugia de Deus. Como o nome dele significa pomba, né? Ele levou a mensagem, mas infelizmente, diante dessa situação, a gente não vê uma pessoa disposta a fazer o trabalho de Deus da maneira como Deus queria. Parecia até que ele estava fazendo um favor, e Deus o fez aquilo
para salvar ele mesmo. Então, voltando ao texto de Paulo a Timóteo, tenha cuidado, que tenhamos cuidado de nós mesmos e daquilo que nós aprendemos, para que assim possamos salvar tanto a nós quanto aos que estão ao nosso redor. Que eu e você vivamos para essa causa, façamos meta para que as pessoas que Deus colocar em nossa vida, em nosso caminho, elas sejam pessoas que Deus as colocou para que eu possa levar a elas a mensagem de salvação, trazer esperança. Jonas foi levado a uma nação, a uma cidade, a um povo que não conhecia Deus, que não sabia discernir a sua mão esquerda da direita, e Deus, conhecendo a sua condição, sabendo que se a mensagem fosse levada, eles iriam corresponder, ele assim fez. Mesmo quando Deus sabe que a resposta da pessoa seja negativa, ainda assim ele executa o seu chamado. Nós não sabemos quem será aceito ou quem será de fato, quem aceitará a Cristo ou não. Então eu tenho que pregar a todo mundo. Deus sonda os corações, lembrando, é salvando que se salva. Se eu não estou levando ninguém para o céu, é porque eu não estou indo para lá. Que Deus, portanto, nos abençoe e que a disponibilidade minha e sua seja real. Assim possamos dizer a Deus, eis-nos aqui, Senhor, envia-me a mim. Deus abençoe você. Querido Pai Celestial, obrigado pela Tua palavra, pela Tua mensagem. Nos ajuda a viver a Tua mensagem para a honra e glória do Teu nome. Que assim sendo, nós possamos verdadeiramente fazer valer o Teu chamado para conosco. Dá-nos, Senhor, um bom dia, perdoa nossos pecados e nos auxilia a sermos cristãos que andam avante e avante para vencer. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, um ótimo feriado na presença do nosso Pai Celestial e até o nosso próximo estudo, se Deus quiser.